Saudações, queridos alunos do curso de Mestre de Obra do Grau Profissionalizante. Aqui quem está falando é o professor Baltazar Lucena e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de Introdução à Matemática. Vimos na aula passada, na parte 1, números, vimos lá o videozinho do Pato Donald brincando com o mundo da matemática, né? Não é matemática, é matemática. Vimos alguns mistérios que englobam a matemática, né? Como surgiu a questão dos números, né? E vimos também a parte de soma, subtração e jogo de sinais. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar aí um pouquinho da multiplicação, tá? Multiplicação e divisão, que é as duas últimas das 4 operações para finalizar aí essa parte introdução à matemática, para a gente poder começar os desenvolvimentos de exercícios, os desenvolvimentos de cálculos, frações, raiz quadrada, exponenciação e por aí vai. Hoje a gente vai ter um vídeo mais curto, né? Porque como só falta essas duas partes aí, que é multiplicação e divisão, vai ser vídeo mais curto. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos conteúdos, tá? Que isso aqui é feito para vocês, tá bom? Então vamos lá, multiplicação. O que é a multiplicação? Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética, que consiste em uma adição sucessiva de números, um mesmo número produzindo o resultado que chamamos de produto. Então é o seguinte, a gente quer fazer uma soma de um mesmo número várias vezes. A multiplicação ela veio para minimizar, porque você tem aí 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, uma sequência de 8 números 2. Então, ao invés de você ficar 2 mais 2, 4, mais 2, 8, mais 2, 16, mais 2 e assim vai. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Esqueçam aí, mais 2, 8, mais 2, 16. Eu já fiz a multiplicação. Desculpem. Então, deixa eu voltar aqui para ficar bonitinho na fita. Então, em vez de você fazer essa soma toda, você vai fazer o quê? Você vai pegar 2 vezes 8. Então, seria 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá? Em vez de fazer 2 mais 2 mais 2. Essa contagem mais rápida e mais prática que foi feita a tabuada. A 1 como elemento neutro, todos os números multiplicados por ele mesmo, repetindo ele, e a de 10 fazendo o acréscimo do zero em todas as multiplicações. Então, na tabela que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a gente vai perceber esses números que eu estou falando, mas a gente especifica a tabuada de 2 até a de 9, para que quando a gente venha trabalhar com os números, a gente tenha uma sucessão de somas rápida daquele mesmo número, tá? A multiplicação é uma forma simples de adicionar uma quantidade finita de números iguais. É isso que eu estou falando. A gente tem a tabuada de 0, que todos os números multiplicados por ele dá 0. A gente tem a tabuada de 1, que todos os números multiplicados por ele dá ele mesmo. A gente tem a tabuada de 10, que todos os números multiplicados por ele é só repetir o numeral e acrescentar o 0. Daí surgiu a necessidade de fazer uma tabuada intermediária, que é da de 2 até a de 9, onde os números realmente vão se encontrar, realmente vai ser feito um cálculo e realmente vai existir um resultado final que a gente chama de produto, tá bom? Então vamos lá. O resultado da multiplicação de 2 números é chamado de produto. E o símbolo da multiplicação pode variar, no entanto, tem o mesmo sentido, que pode ser um asterisco, um X ou um ponto, tá bom? Quando a gente vai fazer as multiplicações, como eu tinha falado aí, a gente tem que o elemento neutro da multiplicação. Qual é o elemento neutro da multiplicação? É o numeral 1. Por quê? Todo número multiplicado por ele dá ele mesmo.
Então, ó, o numeral 1 não altera o resultado de uma multiplicação quando é um fator. Como assim? 1 vezes A ou A vezes 1 vai dar o próprio A, tá? E fazendo uma multiplicação, a gente fazendo as multiplicações, a gente vê que a ordem dos fatores não altera o produto e que a ordem em que 3 fatores são multiplicados ou mais fatores é multiplicado é irrelevante. Por quê? Porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto final. Então a gente vê aí que A vezes B vai ser igual a B vezes A. Ou então que, abre parêntese, aí você tem uma sequência, A vezes B vezes C pode ser também igual a vezes, aí abre uma sequência, B vezes C, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Aí eu fiz alguns cálculos aqui para vocês entenderem melhor a questão do elemento neutro, como se faz uma multiplicação e essa parte de a ordem dos fatores não altera o produto. No primeiro caso aqui, no elemento neutro, a gente tem 257 vezes 351, tá? Então, ó, quando se trata de elemento neutro, como eu falei, todos os números multiplicados por ele mesmo vai ser por 1, vai ser ele mesmo, tá? Então, ó, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. O que é que a gente tem que fazer? Aí a gente parte para as multiplicações dos outros elementos, né? 5 vezes 7. Eu tenho 5 vezes o numeral 7. Então eu tenho 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Ou 7 mais 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, 28. Com mais 7, 35. Então eu coloco 5 abaixo do numeral 5 anterior. Por quê, professor? Porque toda vez que eu vou fazer uma multiplicação com mais de 2 números, eu tenho que o próximo multiplicador, eu tenho que fazer numa linha abaixo e uma casa à esquerda, tá bom? Então, ó, o 7 já ficou livre embaixo. Então eu vou ter que colocar o 5 abaixo do 5. E eu tenho que subir 3 dezenas para a próxima casa, tá? Lembrando que essa multiplicação ela vai estar de vermelho. Então, ó, 5 vezes 5, eu tenho 5 vezes o numeral 5. Tenho 5, 5, 5, 5, 5. 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Com mais 5, 25. Mais as 3 dezenas que eu peguei da multiplicação 5 vezes 7, eu tenho o número 38. Então eu boto 8 abaixo do numeral 2, ao lado do numeral 5. E elevo 2 centenas. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Não tenho para que subir, tá? Então eu coloco o numeral 12 no resultado. Aí agora eu tenho a multiplicação do 257 vezes 3. Então eu vou andar uma casa a mais para a esquerda. E essa multiplicação vai estar de verde. Então 3 vezes 7, 21. A 2. E boto 1 abaixo do numeral 8. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Coloco 7 no resultado e elevo 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Não tenho mais o que fazer, coloco 7 na resposta final. E agora eu tenho que somar os elementos para saber qual é o meu resultado final. Então, ó, a casa que não tiver nada, ou eu coloco nada, ou eu deixo em branco. Por quê? Porque o elemento neutro, como a gente já viu, da soma é o numeral 0. Porque 0 mais 0 é nada. Ou então qualquer número adicionado 0 vai continuar ele mesmo. Tá? Então, ó, 257 mais 1285 mais 771. Mas não é uma soma real. Eu não vou somar esses números. Se eu somar esses números, vai estar errado. Eu tenho que sempre andar uma casa à esquerda para poder achar o meu resultado final. Então, ó, 7 mais 0,
7 mais 0, 7. Coloco 7 no final. 5 mais 5, 10. Mais 0, continua os 10. Então eu coloco 0 no meu resultado final e elevo uma casa. 1 mais 2, 3. Mais 8, 11. Mais 1, 12. Coloco 2 no meu resultado final e elevo 1 novamente. 1 mais 0, 0. Mais 2, 3. Mais 7, 10. Coloco 0 no meu resultado final e elevo 1. 1 mais 0, 1. Mais 1, 2. Mais 7, 9. Coloco 9 no meu resultado final e fecho a minha conta. Então, a multiplicação do número 257 vezes 351 vai dar exatamente 90.207. Fechado? A ordem dos fatores não altera o produto, parte 1. Professor, o senhor está colocando muitas partes. É porque cada classificação, cada soma, cada multiplicação tem a sua particularidade. Então, nessa primeira parte da soma dos valores não altera o produto, é porque eu vou alternar apenas a posição dos elementos. E note que o resultado vai ser o mesmo. Como a gente viu no primeiro cálculo, o 257 vezes 351, que vai dar 90.220, agora a gente vai ter o mesmo valor, só que invertido. A gente vai multiplicar o 257 vezes o 351 e não o 351 vezes o 257. Aí a gente tem 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35 a 3. 7 vezes 3, 21 e 3, 24. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25 a 2. 5 vezes 3, 15 e 2, 17. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10 a 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Note que vai dar aqui os três resultados diferentes dos primeiros resultados do cálculo que a gente fez anteriormente. Por quê? Porque são os mesmos números, mas de posição diferente. Mas aí, como é que não altera o produto, professor, se os números estão diferentes? A gente vai ver agora. 7 mais 0, 7. Mais 0, 7. Boto 7 no final. 5 mais 5, 10. Mais 0, 10. A 1. Opa! Já vi que o primeiro resultado aí foi igual ao primeiro lá do outro lado, né? Ok, vamos continuar. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Mais 2, 12. Boto 2 no resultado e elevo 1 novamente. Poxa, professor, está repetindo os números. Vamos continuar. 1 mais 2, 3. Mais 7, 10. Mais 0, 10. 0 no final, elevo 1 novamente. Então a gente viu que nas somas, independente da alternância dos produtos, eu elevei a mesma casa decimal. Então, ó, 1 mais 1, 2, mais 7, 9. Resultado, 90.207 unidades. Então, por esses dois cálculos aí, a gente prova que A vezes B ou B vezes A vai dar no mesmo, independente da ordem que eles se encontrem, tá? E por que parte 1 e parte 2? Porque a parte 2 também fala que a ordem do produto não vai alterar o valor, independente da forma que é feita os cálculos. Se forem utilizados os mesmos fatores, o produto final sempre será o mesmo, tá? Então, ó, a gente tem 35 vezes 12 vezes 57. Eu não fiz essa conta aqui, mas se vocês pegarem aí na sua calculadora, no seu computador, seja qual artifício você use, se você fizer esse cálculo, 35 vezes 12 vezes 57, vai dar 23.940. Se você pegar 35 vezes, aí abre parênteses e faz o primeiro intervalo, 12 vezes 57, você primeiro tem que fazer o 12 vezes 57 e o produto desse cálculo, você multiplicar pelo número 35, você vai ter 23.940.
Se você pegar, abrir parêntese, multiplicar o 35 pelo 12 e esse resultado você multiplicar pelo 57, você vai ter 23.940. E se você abrir um parêntese entre 57 e 35, multiplicar os dois, e depois você multiplicar o resultado dessa conta e você multiplicar pelo 12, vai dar 23.940. Tá? Então é o seguinte, a gente nota aí que independente dos fatores da onde ele vier, independente da ordem dos seus produtos, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Tá bom? E com isso a gente chega na parte de divisão. E o que é uma divisão? A divisão é o ato de dividir em partes. Professor, quando eu estava lá na minha quarta série, na minha terceira série, que eu comecei a aprender o que era divisão, a professora lá falou que era em partes iguais. Ok, concordo com a sua professora. Mas por que eu não coloquei que ele é divisível em partes iguais? Quando a gente chegar na parte de proporção, quando a gente for dimensionar os reservatórios, o reservatório superior e o reservatório inferior, a gente vai ver que na parte de baixo vai ter que ficar 60% do reservatório preenchido e 40% do reservatório na parte superior, fazendo com que essa divisão ela não seja igual, seja uma divisão proporcional. E dentro dessa divisão proporcional ainda existe uma outra divisão, fazendo com que o reservatório superior ainda tenha uma reserva para a parte de incêndio. Então assim, a gente vê que a divisão ela pode ser por partes iguais, como pode ser também feita em partes proporcionais. Por isso que a gente não pode se ater apenas numa divisão em partes iguais, mas pela lógica, pela questão matemática, todas as divisões vão ter suas partes. Desde que elas sejam iguais ou não, você é quem vai dar essa sequência. Porque eu posso pegar muito bem um pão e dizer, não, eu vou te dar só um pedaço desse pão. Eu estou dividindo o pão, mas eu não estou dividindo em partes iguais. Eu estou te dando um pedaço e ficando com o resto. Então é essa noção que a gente tem que ter na parte da divisão, tá? O número que está sendo dividido é chamado de dividendo. O número que indica quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. E o que sobra é chamado de resto. Então a gente vai ver cada especificação dessa classificação, dessas características, quando a gente começar a efetuar os nossos cálculos, tá? O que é um divisor, o que é um dividendo, o que é um quociente, o que é resto, como fazer para que esse quociente seja o resultado correto e final, tá bom? E a divisão é a operação matemática inversa da multiplicação, que a gente vai usar essas duas características quando a gente estiver fazendo também radiciação e exponenciação, tá? Então, ó, como a multiplicação é o inverso da divisão, assim como a subtração é o inverso da adição, tá? Então, toda operação primária existe o seu inverso. Não é diferente com as 4 operações básicas. A subtração é o inverso da adição, assim como a multiplicação é o inverso da divisão, tá? E ela pode ter como resultado um número real. Professor, como assim um número real? Lembra lá no começo da parte 1 da aula, né? Que a gente fala sobre o que é um número natural. É um número que é contado a partir do zero, que são os números positivos. O que é um número racional, são todos aqueles fracionados. O que é um número irracional? São aqueles que não podem ter expressados em uma fração, tem uma dízima periódica ou é um número infinito. O que é um número... os números positivos e os números negativos. Então, a soma de todos esses fatores dá um número real. E toda divisão vai dar um número real. Inclusive, quando a gente estudar fração, a gente vai perceber isso melhor, incluindo os números que são frações irredutíveis. Aí a gente vai pegar
o divisor e o dividendo vão ser partes integrantes da fração para que um divida pelo outro e dê um número real, tá bom? Então aí a gente pega as divisões e começa a fazer as efetuações das divisões. A gente tem dois tipos de divisão. As divisões exatas, que são aquelas que quando o divisor e o dividendo, um pelo outro, o seu resto, dá zero. E as divisões com vírgula, que é quando o divisor e o dividendo são divididos e ele gera um resto positivo, tá? E esse resultado positivo, ou essa sobra, ela ainda é divisível desde que seja com acréscimo de algumas casas decimais para poder o teu resto como zero. Então aí na parte da divisão exata, a gente tem 25 dividido por 5. A gente coloca 5, como a gente viu lá, ó, o quociente é o que a gente vai obter com a divisão do dividendo pelo divisor, tá? Então, o dividendo 25, o divisor 5. A gente coloca 5 no quociente. E como é que a gente sabe que essa divisão está exata, dá zero? Porque a multiplicação de 5 vezes 5, ó, 5, 5, 5, 5, 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, 5 vezes 5 dá exatamente 25. Então, a gente pega 5 vezes 5, 25, e coloca 25 menos 25, 0. Tá? Então, ó, é muito simples, é muito prático isso daí. A gente vai pegar um número, o divisor, vai pegar o seu dividendo. Quando efetuarmos o cálculo, esse resultado vai ser o quociente. A gente pega o quociente, multiplica pelo divisor, que vai dar o resto. Beleza? Nas divisões com vírgula, a gente tem aí o 55 dividido por 2. Então, a gente pega o primeiro número do dividendo e divide pelo divisor 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu pego esse numeral 4 e coloco abaixo do número que eu estou dividindo. 5 menos 4, 1. Eu pego agora o segundo número do meu dividendo e abaixo ele para continuar os meus cálculos. 15 dividido por 2, 7. Por quê? 7 vezes 2, 14. Então, pego esse numeral 14 e coloco abaixo do meu número que eu estou dividindo. 15, 14. 14 menos 15, 1. Professor, e agora? Restou 1. Ok, ela não é uma divisão exata. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar 0 nesse fator 1 e ele vai se transformar em 10. Toda vez que a gente colocar um 0 no resto, a gente vai ter que colocar uma vírgula no quociente. Tá bom? Ó, 27, vírgula. E agora a gente vai dividir o 10 pelo 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10. Que a gente tinha lá do resto mais o 0. Menos 10, 0. Por quê? 5 vezes 2, 10. Então, a minha conta está exata e fechada, tá bom? Então, passo a passo da efetuação de uma divisão, a gente tem que, primeiro, identificar os valores e colocar nos seus respectivos lugares. A gente tem que saber quem é o divisor e quem é o dividendo. O dividendo, como a gente viu lá, são os números que a gente tem primário. E o divisor são a quantidade de vezes que a gente quer repetir essa divisão. Nessa divisão, sim, são partes iguais. Beleza, gente? Então, ó, a gente tem o 64 como dividendo e o 4 como divisor. E esse é o método de trave, tá bom? Que é o método, digamos assim, o método mais simples de se fazer a divisão. Existem outros métodos, mas o método de efetuação e armação a gente sempre utiliza pelo método de trave, tá bom? Então a gente tem 64 dividido por 4. O segundo passo que a gente tem que fazer é
dividir o primeiro número do dividendo pelo seu divisor. Essa repetição no quociente é encontrado o resto. Então, ó, 6 dividido por 4. 6 dividido por 4, quantas vezes eu tenho o numeral 4 dentro do numeral 6? Apenas uma. Por quê? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Superou o número 6. Então, eu tenho que colocar 1 no quociente e fazer a multiplicação. 1 vezes 4, 4. Esse resultado eu coloco abaixo do meu divisor, do meu dividendo e faço a subtração 4 menos 6. Ou, melhor dizendo, 6 menos 4. Que eu vou encontrar o numeral 2. Então, se eu fosse parar por aí apenas, eu teria uma divisão inexata. Eu teria que continuar para encontrar qual é o zero da função. Tá? Por isso eu passo para o terceiro passo, que é ver quantas vezes forem necessárias repetir o processo 2 com os números que vierem a seguir do número. Como aqui eu só tenho o numeral 64, eu só tenho uma repetição a mais. Aí o que é que eu faço? Eu desço esse 4 para junto do meu resto, virando agora 24. 24 dividido por 4 dá 6. Por quê? Ó, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, ó, 6 vezes 4, 24. Eu pego esse resultado e subtraio do meu resto, tá? 24 menos 24, 0. Então, eu tenho uma divisão exata, fechando com um quociente de 16. Então, 64 dividido por 4, resultado 16. Tá bom? Então, gente, Então, gente, com isso, a gente encerra aí a primeira parte da introdução à matemática, tá? Espero que vocês façam os exercícios propostos, tá? Eu vou deixar um link, isso para o YouTube, vou deixar um link com alguns sites que tenham exercícios para que vocês possam treinar as 4 operações, tá bom? De antemão, eu costumo fazer esses exercícios com o Procópio, com alguns outros youtubers matemáticos muito bons. No site Só Matemática Escola Brasil também tem exercícios muito bons, eu recomendo, tá? Mas não fiquem apenas nesses. Busquem outros exercícios, busquem trazer essas 4 operações e os elementos matemáticos que a gente já viu para o nosso dia a dia, porque uma vez que eu falei, torna a repetir e a gente viu que tem um certo fundamento. Para nós sermos um bom mestre de obra, para nós sermos um bom técnico em edificações, para nós sermos um bom engenheiro, nós precisamos trazer a matemática para a nossa vida. Nós temos que imitar a natureza, tá certo? Então, gente, com isso eu encerro minha aula e até a próxima. Valeu!